Neste vídeo, você assiste documentário sobre a produção cultural contemporânea do município de Cariacica, com entrevistas de realizadores locais. Curta o vídeo e divulgue! Eu sou João Vita, eu sou ator. É triste, mas verdadeiro. A maioria das pessoas passa por essa vida imersa na multidão, cumprindo prazos, pagando contas, morrendo de medo de um futuro, muitas vezes incerto, ou idealizando um passado que nos passou aos olhos ou à memória a galope e que é, na maioria das vezes, uma montoeira de sequelas. Outros poucos, loucos, desafinam este coro de contentes e descontentes. Outras almas, solitárias e às vezes até radicais, chegam à beira do abismo e resolvem experimentar que gosto tem o pulo. E esse é um trecho de um poema que foi feito por mim no início da década de 90. Esse trecho ele compõe um texto que se chama A Poesia em Busca de um Poeta. Esse texto ele foi escrito por mim com o objetivo de compor o que nós chamávamos na época de zine. Quando eu comecei no movimento artístico, no início da década de 90, eu tinha medo do palco. Ainda tenho até hoje. Mas na época eu tinha muito mais medo. Palco nem passava nas nossas cabeças, nos nossos ideais. Nós éramos um grupo de jovens, de estudantes, e como muitos à época, nós tínhamos a vontade de transformar a nossa realidade e a realidade daqueles que viviam ali à nossa volta. Nós nos reuníamos sempre, após o período de escola. Nós nos reuníamos em vários espaços, espaços em Campo Grande, espaços em Itacibá, onde eu nasci e fui criado. Na própria escola, onde eu estudei minha vida inteira praticamente, Polivalente de Itacibá. Muitas boas lembranças. E o nosso objetivo era sempre esse, tentar nos comunicarmos com a sociedade através do que nós tínhamos para oferecer à época. Um momento de muito aprendizado, um momento de muita escuta, um momento de muita percepção das coisas que aconteciam da época, de como o conhecimento, de como a informação chegava a cada um de nós e como é que nós iríamos transformar a cada um de nós e tentar nos comunicar com as pessoas que estavam ali à nossa volta, fazendo uso daquelas informações. E uma das ferramentas que nós tínhamos na época era exatamente essa, eram os zines, que eram, para quem não sabe o que eram livretos que nós mesmos escrevíamos à mão, às vezes escrevíamos através da máquina de escrever e tirávamos cópias, tínhamos uma sequência de frentes de trabalho, Nós tínhamos muitas pessoas habilidosas, ali, alguns com potencial fantástico, seja para escrita, seja para a parte das gravuras que eram feitas, dos desenhos, das próprias colagens, das montagens que eram feitas. E nós compartilhávamos aquele material na própria escola, com os nossos amigos de bairro, com os nossos amigos de contato que nós tínhamos, através das cartas sociais, e mandávamos isso para o Brasil inteiro, alguns contatos inclusive fora do Brasil.
E chegou um determinado momento que nós começamos a perceber que não tínhamos a mesma força que grupos anteriores ao nosso e que até mesmo a gente, né, já não tínhamos mais a mesma força e o mesmo poder de diálogo com as comunidades, com a população. E um belo dia, uma das pessoas do grupo teve uma célebre ideia. Vamos fazer uma peça de teatro. Só que ninguém nunca havia tido experiência nenhuma com teatro. Aí uma dessas pessoas falou, olha, eu conheço um amigo, que tem uma outra pessoa que conhece, que já participou de uma peça de teatro. E fomos então em busca dessa pessoa, e essa pessoa veio ao grupo, né, agregou muito, também não tinha experiência nenhuma com teatro, mas tinha mais do que todos nós ali naquele momento. E a partir daquele momento nós começamos a pesquisar ainda mais, a estudar ainda mais e escrevíamos as nossas próprias peças, sem muita informação técnica, sem muito conhecimento dramático, mas a partir dos nossos recursos, das nossas informações e limitações da época, nós conseguimos escrever, né, inúmeros textos. O nosso grupo era formado na época por quase 30 pessoas. E eu até então eu não compunha o elenco, eu era sempre uma das pessoas que estava no bastidor. E tínhamos uma apresentação a convite da AACC, Associação de Amparo às Comunidades Carentes. Era uma apresentação em 1992, que essa apresentação ela aconteceu na Praça de Vila Velha, no anfiteatro da Praça de Vila Velha. Hoje já não existe mais esse anfiteatro. E essa apresentação, nesse dia, uma das pessoas que faria um dos personagens não apareceu. E como eu já compunha o elenco, eu conhecia todo o roteiro, conhecia toda a história, me convidaram para fazer parte aquele dia, né, do elenco. Eu, com muito medo, é claro que eu não queria, mas para ajudar o grupo, para ajudar, né, ao espetáculo, naquele dia eu entrei em cena com muito medo, e esse medo ele sempre existiu, ele está sempre andando ao lado do respeito que eu tinha e ainda tenho até hoje pelo palco, pela nossa profissão. E em cena eu fiz um personagem que era um mendigo, e como nós estávamos fazendo uma encenação num espaço aberto, quando eu entrei em cena, eu ouvi alguém falando e estava demorando a aparecer um mendigo para atrapalhar o espetáculo. Então, eu ouvi aquilo e aquilo me ajudou. Me ajudou porque eu havia, né, sem conhecimento até então dos termos técnicos, né, eu havia, naquele momento, enganado ou convencido uma pessoa de que eu estava atuando. E a partir daquele momento, eu comecei a fazer parte do elenco, do grupo, né, em cena, participando de outros espetáculos. Tivemos a oportunidade, né, de apresentar em várias cidades do Espírito Santo. Tivemos a oportunidade, né, de representar a nossa cidade, Cariacica, em outros estados, participando de festivais nacionais e internacionais, como o Interpola, que é o Encontro Latino-Americano de Teatro Popular. E foram ambientes de muito aprendizado, onde eu, né, e outros do meu grupo pudemos aprender muito. A arte, ela deve e precisa fazer parte da listinha de compra que todos vocês fazem mês a mês. A gente coloca ali o arroz, o feijão, o trigo, a carne. E quando é que a gente acrescenta para a nossa subsistência
a arte? Quando é que a gente pensa, quando é que a gente lembra que a arte, ela também nos alimenta? O meu nome é Maria Zalém, né? Maria Zalém Ramiro. Eu estou produtora cultural desde 2017, quando eu me aposentei, né? Sou funcionária pública aposentada. E aí a gente tinha uma atuação já aqui em Campo Grande, aqui em Cariacica, já há bastante tempo, né? Acompanhava a produção cultural aqui do município. E a forma que eu encontrei assim, de ocupar esse tempo, né, ocioso meu, seria me dedicar à produção cultural, né? A gente teve a oportunidade de estar junto com o Grupo Galpão de Belo Horizonte, uma parceria que teve com a ArcelorMittal aqui em Cariacica, onde eles fizeram uma capacitação para gestores e produtores culturais, né? E aí falei, opa, é a oportunidade, né? E nesse momento eu tive a possibilidade de estar trabalhando com o mapa cultural daqui de Cariacica, né? Uma das ações que eu fiz no curso foi essa construção desse mapa cultural aqui de Cariacica, onde a gente teve a possibilidade, a perspectiva de conhecer mesmo, né, o fazer cultural da cidade, né, e localizar os artistas nos seus vários nichos, nos seus vários segmentos, né. A partir daí, a partir desse curso, com a gestão da Secretaria de Cultura naquele momento, a gente contribuiu para a elaboração do Plano Municipal de Cultura, né, que foi mais uma oportunidade assim, que eu costumo dizer que foram portas que foram se abrindo, né, para que a gente conhecesse o que é produzido, né, como é que é a cultura de Cariacica, né, e isso foi muito importante porque a questão da visibilidade para o artista cariaciquense, você não tem muito desses espaços para mostrar. Normalmente, né, o que você vê mais são os artistas, né, de Vitória, de Vila Velha aparecendo, né? Cariacica não tinha muito essa visibilidade. E a partir daquele momento, o que a gente percebeu é que o fazer cultural de Cariacica passou a ocupar um espaço importante, né? Tanto do ponto de vista, né, para o público de uma forma geral, que começou a ter mais acesso, quanto mesmo do poder público, que passou a desenvolver políticas públicas, né, voltadas para esses artistas cariaciquenses, né, e para esse incentivo. Então a gente percebeu que teve um momento aí em que houve uma evolução, né, no que diz respeito ao incentivo ao fazer cultural da cidade, né? E justamente nesse momento é que eu vim chegando, né? E a partir desse curso que eu fiz de produção cultural, eu comecei a fazer uma atuação mais específica com o pessoal do Congo, né? Com a cultura popular congueira, né? A gente já tinha uma proximidade muito grande com a região de Roda d'Água, os moradores de lá, né? Com as bandas de Congo, os mestres congueiros. Então a gente já acompanhava sistematicamente o fazer cultural naquela localidade. E aí a gente viu a possibilidade, né, de fazer uma contribuição mais de perto, né, para alavancar mesmo, para ajudar a mostrar, né, que aquele fazer cultural era uma coisa que merecia, né, ser mostrado para Cariacica. O Congo de Cariacica, ele tem particularidades que você não encontra em outros lugares, né? E aí nós começamos a fazer essa atuação junto com as bandas de Congo de Cariacica. Posteriormente, nós conseguimos fazer com que envolver mesmo as bandas de Congo, porque a ideia não era eu que sou de fora, que moro em outro bairro, que não mora ali naquela região de Roda d'Água. A ideia não era que a gente fosse para lá fazer as coisas acontecerem, mas era que os moradores, os congueiros, eles mesmos começassem, né, a mostrar para o público, né, o quão bonito era aquela cultura e a necessidade de preservação daquele momento, né? E aí a gente começou a fazer essa atuação lá junto com eles, né? Ajudamos no processo de regulamentação da Associação de Bandas de Congo de Cariacica,
porque durante um período a Associação das Bandas de Congo de Cariacica, daquela região ali, ela esteve em dificuldades administrativas e aí ela não tinha o seu reconhecimento jurídico, né? Estava com alguns problemas, a gente conseguiu, junto com outros parceiros, a gente foi buscar novos parceiros, né, para esse trabalho, e aí um destaque especial aqui para galera da cultura popular, né, da capoeira, que é uma coisa que é bem instigante aqui em Cariacica, é isso. A cultura popular, eles se ajudam, eles estão sempre, né, juntos ali para movimentar mesmo o cenário, né, da cultura aqui do município, né? E aí conseguimos fazer esse processo de legalização, ainda que a pandemia tenha nos impedido de mostrar o Carnaval de Congo, né, de Roda d'Água, a gente conseguiu fazer uma divulgação do que é o Congo através de produção de pequenos vídeos, né, mostrando ali aquela cultura, né, para além da cultura congueira, né, que eu acho importante a gente destacar e que merece um destaque, como eu disse antes, a questão da capoeira aqui em Cariacica, que também é uma cultura, né, uma cultura popular, né? A capoeira é uma outra cultura que tem aqui em Cariacica um viés muito forte, né? Eles, né, também, assim como a cultura congueira, também tem sua origem, né, na matriz africana, né, também é originária, né, dos descendentes de escravos, também é uma manifestação cultural, né, de resistência do povo negro, né, e essa é uma vertente da história que eu gosto muito de trabalhar, então eu procuro estar sempre me envolvendo com projetos, né, que trabalhem a questão da cultura popular, né? Essa é uma linha de raciocínio que eu sigo, né? As minhas pesquisas estão muito voltadas para isso, para a formação dessa história, né? Como é que essa cultura, né, ela se manifesta aqui no Brasil, né? E principalmente aqui em Cariacica. Como eu disse anteriormente, quando a gente foi elaborar o Plano Municipal de Cultura, a gente andou fazendo umas pesquisas aqui na região, né, e fizemos inclusive uma interlocução, uma ligação, né, a nossa pesquisa ela voltou-se muito para a questão de queimado, né, porque como eu estava atuando lá na região de Roda d'Água e segundo os mestres griots lá daquela região, e aí eu posso citar o mestre Tajibe, que é uma referência, né, do Congo, não só de Cariacica, mas do Espírito Santo, né, aquela região ali, ela foi ocupada, né, pelos negros fugidos lá de Queimado. Então tem essa vertente na história, tem, né, na história oral daquele local, não tem comprovação científica de que aquele espaço ali era um espaço quilombola, mas também se busca essa construção. E aí quando a gente estava desenvolvendo o Plano Municipal de Cultura, a gente focou, né, a nossa pesquisa nessa origem da cultura popular daquela região ali, né? E uma coisa que a gente sentiu falta ali naquele local, especificamente em Roda d'Água, foi da questão da capoeira, e como é que a gente atrelava a capoeira. E mais tarde é que a gente foi buscar, né, e a gente conseguiu ver que também a cultura, né, da capoeira, que tem a sua origem seu pé ali na África, no povo negro, né, ela também tem uma relevância muito grande para a cultura de Cariacica. Nós temos grupos de cultura, né, de capoeira aqui em Cariacica, né, de relevância nacional e internacional. A gente pode citar, por exemplo, o pessoal do Berimbazu, né, com o professor Eleandro, o pessoal da capoeira, né, que é uma outra organização importante, que a gente tem aí, né, a referência, a mestra, aliás, não é mestra, é formanda, Baixinha, né, que agora, em agosto próximo, agora vai estar, né, se tornando mestra de capoeira, né, pelo grupo A Capoeira, e também o mestre Jefinho, que desenvolve um trabalho maravilhoso,
né, na PAI de Campo Grande, de Cariacica. Então, assim, né, essas duas vertentes da cultura popular têm a sua ramificação, né, tem um trabalho muito bonito aqui em Cariacica e tem que ser mostrado, né? E aí é essa proposta que a gente traz, né? Eu fui, para poder mostrar isso melhor, procurei fazer uma capacitação, fiz uma capacitação em rádio e TV no SET Vasco Coutinho, em 2018, 2019, né, para poder ver como é que tecnicamente a gente podia estar mostrando isso, né, não só para a comunidade cariaciquense, que eu acho que é importante mostrar para a comunidade cariaciquense também que aqui a gente tem cultura e que aqui a gente sabe fazer cultura, mas mostrar, né, para fora mesmo de Cariacica, do Espírito Santo, do Brasil, né, e inclusive a gente teve um projeto nosso que se chama O Congo de Roda d'Água e o João Bananeira, né, que é um documentário que ele foi feito com os mestres griots daqui de Cariacica, né? A gente tem como personagens principais nesse documentário a mestra Darinha, que é outro dado importantíssimo, né? Primeira mulher mestra de Congo, né, do Espírito Santo. Está aqui na região de Roda d'Água, na banda de Congo Unidos de Boa Vista, né? Então, os protagonistas desse documentário que a gente fez, que eu dirigi, né, é a mestra Darinha, o mestre Tajibe, que é outra, né, referência, é o preto velho mais antigo, mais velho que a gente tem vivo hoje do Congo, o nosso mestre Tajibe, e o mestre Valdeci, que é um docinho de pessoa, que o mestre Valdeci, ele tem uma tradição que é muito bacana, que eles fazem, além do tradicional Congo de Roda d'Água, que a gente tem anualmente, né, ele faz também um carnaval de Congo, que é uma particularidade, que é uma referência do que nós temos do Congo antigo, daquele Congo lá oriundo daqueles escravos que vieram fugidos lá de Queimado e que se localizaram ali naquela região, que é o Congo do Encantado, né? E é encantado mesmo, você indo naquele lugar, o lugar é maravilhoso, o lugar é lindo, ele tem uma aura de encantamento. E o mestre Valdeci, ele mantém o formato tradicional do Congo de Roda d'Água, que é o Congo de caminhada, né? Onde eles se reuniam, iam de casa em casa tocando seus tambores, confraternizavam com as famílias e saíam andando de casa em casa, em longas caminhadas, e tocava o tambor e o eco do tambor ecoava lá por aquele encantado, por aquela região maravilhosa. E lá surge a personagem, o ícone, né, de Cariacica, que é a figura do João Bananeira, né? Tem várias versões da origem do João Bananeira e a gente conta isso no documentário, né? Uns dizem que ele podia, uma possibilidade de ser um senhor que se fantasiava, mas a vertente que tem mais repercussão é de que ele era um escravo, né, que queria participar dos festejos, dos folguedos, mas, né, até pela particularidade de ter fugido e tal, não poder se apresentar, ele se fantasiava, né, com roupas velhas, com trastes velhos e com máscaras, né, e folhagens de bananeira. O mestre Valdeci, né, que é da banda de Congo São Sebastião de Itaquariçu, ele conta essa história, né, e conta essa história através da feitura das máscaras de Congo. Então é uma particularidade que o mestre tem lá na sua sede. Ele ensina a confecção, né, ele conta a origem das máscaras e a feitura das máscaras ainda do modo antigo, né, de como se fazia e de como que esse personagem teve uma importância relevante aqui para Cariacica. E a gente constata isso nessa importância e no grau de compreensão tanto do poder público quanto da comunidade, né, de entender a importância dessa história, é que a lei de incentivo da cultura do município de Cariacica, ela leva o nome desse ícone, desse personagem que é o João Bananeira. Então a nossa lei de incentivo do município de Cariacica, ela é lei, né, João Bananeira, porque tem esse referencial. E o Congo, a importância do Congo de Cariacica, né, de Roda d'Água, também foi reconhecida,
se eu não me engano, em 2020, eu creio que foi em abril de 2020, se não me engano, foi reconhecido como patrimônio, né, imaterial do município de Cariacica. Tanto o Congo de Roda d'Água, né, o seu modo de fazer, quanto o João Bananeira, e aí se inclui a feitura da vestimenta do João Bananeira, né, da máscara, e aí o mestre Valdeci tem uma importância fundamental. Então nós escolhemos esses 3 personagens para contar a história pela relevância mesmo deles para esse contexto do que é o Congo de Cariacica. Então, agora no ano passado, a gente assumiu a presidência do Cineclube Colorado. Então nós estamos com a Filmoteca Colorado, né, que está disponibilizando todo o nosso acervo, todo o acervo do Cineclube Colorado está lá disponível. Então é só você entrar lá, Filmoteca Colorado, que você vai ter o acervo, né, não só da cultura popular que nós produzimos, mas da cultura popular produzida por outros artistas que disponibilizam lá o seu material gratuitamente, que pode ser utilizado nas escolas, que pode ser utilizado nas universidades, que você pode ver dentro de casa com a sua família. Você quer conhecer um pouco mais daquela cultura? Acessa lá, vai lá, Filmoteca Colorado, e na nossa página também do Cineclube Colorado. Eu estou aqui atualmente como secretária de Cultura e uma inovação nessa gestão, também inserida a economia criativa. Quero dizer a vocês que é bastante produtivo, muita satisfação estar aqui à frente dessa pasta, uma pasta que tem várias leis, uma pasta que tem a nossa lei principal, a nossa lei João Bananeira, que vem desenvolvendo um trabalho tão grandioso na nossa cidade, um trabalho de evidência dos nossos artistas, mas assim como que mantém a nossa tradição. Ainda este ano teremos também o restauro do Centro Histórico. Essa é uma grande conquista da área cultural, porque vai resgatar a nossa tradição e evidenciar as nossas belezas da nossa cidade, nosso cunho histórico, nosso cunho cultural. Então, se Deus quiser, este ano teremos o nosso restauro do Centro Histórico Eduartino Silva. Dizer a você também nosso artesanato, que também estamos inseridos na gerência de artesanato, ou seja, teremos condições de fazer o cadastro dos artesãos, de estar dando essa visibilidade e notoriedade que o artesanato cariaciquense merece e precisa. Isso nós podemos dizer com muita propriedade, porque fizemos aqui em Cariacica a primeira feira Cultura, Artes e Sabores. Essa feira, ela teve como norte quase mais de 10 mil vendas, então ela promoveu o bem-estar na nossa cidade, ela renovou a questão da tradição e evidenciou também a economia criativa, assim como o lazer que a nossa cidade tanto precisa. É preciso entender que a cultura, ela perpassa a questão da tradição, mas sim, ela tem um fomento econômico, porque quando estamos lá na festa popular, quando estamos envolvidos a nossas questões populares, ali está alguém que está fomentando a economia, ali gera geração de emprego e renda, então é uma cadeia econômica produtiva. Um grande avanço também no nosso segmento é a inserção da economia criativa na nossa secretaria. Então, atualmente ela está como gerência, mas com autorização do nosso prefeito Euclério Sampaio, será direcionada como agora, por meio de um decreto, Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Isso nos dá a condição de fomentar novas parcerias, de trazer para o nosso contexto cultural, realçar a questão dos empreendedores criativos. Então, essa junção da Secretaria de Cultura e também, juntamente agora, com a economia criativa, é um grande passo. É um passo para mais um fomento cultural, para mais um registro na nossa cidade e que nos dará condições de eventuais e futuras parcerias. Sou Hudson Braga. Eu sou um militante, um apaixonado e um entusiasta da cultura, principalmente da minha cidade, Cariacica. É claro que a gente atua em todas as partes do Espírito Santo, em algumas cidades do Brasil, mas a minha atuação, a minha essência começou aqui, nessa cidade. E rapidamente eu vou só fazer um breve histórico da minha trajetória. Eu iniciei no teatro por acaso.
em 1985, convidado por uma amiga, uma namorada, uma fé, para participar de um ensaio do grupo que ela participava. Foi assim mágico, porque ao chegar lá parecia que algo estava preparado para mim. Faltaram alguns atores, o espetáculo era Tudo Azul no Hemisfério Sul, do grupo Informação. O elenco era grande, fatalmente, né, faltavam atores, faltavam participantes. E foi me dada a oportunidade de ler um personagem. O diretor, que até hoje é meu amigo, Daniel Vieira, um abraço, Daniel, muito obrigado por ter feito parte do início da minha história. Ele gostou tanto que me convidou para participar do grupo. Eu fui, me inseri, me tornei protagonista do grupo. Claro, todos têm seu protagonismo, mas pela minha dedicação, pela minha até talento, né, que eu estava iniciando, ele sempre me dava assim os melhores papéis e a gente foi muito feliz. Foram vários espetáculos lá em 85. Em 89 surgiu a possibilidade de ser construído aqui na nossa cidade um centro cultural, um espaço onde pudessem ser apresentados espetáculos de teatro, dança, música. E eu participei do lançamento da pedra fundamental deste espaço aqui onde eu estou sentado. Isso para mim é de grande importância, isso faz parte dos meus orgulhos que eu tenho na vida com relação à cultura. O Centro Cultural naquela época foi um marco para gente que tinha grupos de resistência, porque hoje ainda somos e somos ainda mais resistência. Mas naquela época a gente não tinha subsídio, a gente fazia mesmo, né, tanto que a federação era a Federação Capixaba de Teatro Amador. Não é amador porque era ruim, não é porque era ruim, é amador porque as pessoas amavam realmente aquilo que faziam. Então eram vários seminários, várias cidades recebiam os grupos, os workshops, os festivais, as mostras, e eu estava lá. Fui um dos fundadores do grupo Corpos e Elos, grupo teatral Corpos e Elos, juntamente com meu amigo Marquinhos Nou, né, que hoje está na Bahia, em Itabuna. Essa camisa, né, faz parte de um espetáculo que eu faço lá em Itabuna, convidado como ator. E de 1985 até hoje, eu não me lembro de pelo menos um ano ter parado, ter ficado em qualquer tipo de ostracismo, em qualquer inércia com relação à cultura. Ou eu estava, né, com o meu grupo, ou participando de outros grupos, convidado como ator, como artista, ou estava nos movimentos, nos conselhos municipais, participando de toda a discussão da política, principalmente aqui da cidade. Então, o relato que eu deixo aqui hoje é de uma pessoa emocionada, de uma pessoa que sabe exatamente a sua função na sociedade quando o assunto é cultura. Nossos espetáculos, né, eles têm sempre uma mensagem que vai deixar o espectador, seja ele criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso, né, com uma perspectiva de que algo possa ser transformado. Não é transformado na questão de você fazer uma mágica, não, transformado mesmo nas possibilidades que cada um tem de desenvolver a sua arte. Tive a oportunidade, depois, de participar como gestor desta cidade. De 2009 até 2012, eu fui gerente de cultura. E nessa década, né, do início dos anos 2000, surgiram a possibilidade de a gente, juntamente com o movimento cultural, com as equipes, né, de cada segmento, do artesanato, do Congo, da música, da capoeira, da cultura popular, do cinema, né, de a gente discutir possibilidades de implementação sistemática das políticas culturais. Foi nessa década dos anos 2000 que surgiu, né, a Lei João Bananeira, e eu
né, estive no front, na linha de frente, junto com outros colegas, vários colegas, pessoas que até hoje estão, né, com seus grupos, militando, trabalhando, levando a sua contribuição à comunidade da cidade. Então, sou produtor cultural, meu nome é Luiz Guilherme Silva, produtor em Cariacica, né, há mais de 35 anos, né, e com trabalho constante, nunca deixei nenhum ano sem estar dentro da atividade cultural, né. Então, hoje estou produtor do Mochoara desde 1991, tenho um projeto Vozes e Violas e Violões que está passando o estado e ultrapassando um pouquinho a fronteira, que tem um objetivo claro de juntar os artistas do Espírito Santo com os artistas de fora para nos fortalecermos, né, que tem um foco muito claro que é na música autoral, porque é uma música que precisa ser fortalecida. E além disso, estou também hoje, né, com o Grupo HB, que a gente vai fazer uma turnê por 13 cidades do Espírito Santo, levando a cultura de Cariacica para várias cidades capixaba. Então, esses são os projetos atualmente que eu estou à frente. Estar em Cariacica fazendo cultura desde a década de 80, né, para mim, né, enquanto produtor, é com muito orgulho que a gente fala isso, né? Cariacica, dentro do estado, tem uma força cultural muito grande, não é de hoje, né? Desde antigamente, né? Porque os artistas daqui, que estavam antes da ponte, tinham que ser um pouco mais resiliente, resistente e pensar formas de se manter culturalmente, né? Então eu acho que Cariacica é um pouco isso, né? Essa força, essa quantidade de artistas em todas as áreas que ecoam para outros cantos e outros lugares. Então, assim, a gente estar aqui em Cariacica, num espaço cultural como esse, primeiro é de um orgulho imenso, né? Que foi uma briga muito grande para a gente conseguir espaços onde a gente pudesse se apresentar enquanto artista, né? Então, e a gente que vem militando, né, nesse fazer cultural para que as coisas aconteçam, vendo governos que têm um pouco mais de interesse, outros que têm um pouco menos de interesse, mas isso não abala o fazer cultural, porque às vezes a gente precisa do dinheiro público, mas a gente passou a vida sobrevivendo do dinheiro do público, né? Que é muito mais forte, muito mais consistente. Então, assim, fazer cultura no Brasil é um pouco isso, né? Eventualmente a gente vai ter acesso ao dinheiro público, mas a maioria das vezes a gente vai ter acesso ao dinheiro do público, que nos mantém como mais um elo de uma corrente que fortalece a cultura. Então, Cariacica tem muito isso, né? Porque a gente ainda tem uma cultura forte, não só aqui nos centros. Você vai para as periferias, o povo está militando, batalhando e fazendo cultura com dignidade, com força. Então, e nesse momento, estar presidente do conselho é porque foi importante assumir esse papel, porque Cariacica tem essa característica que é muito bacana. A gente tem um conselho que é paritário e que a cada 2 anos se renova, tendo essa mescla, né? Por um mandato é o poder público que está na presidência, no outro mandato é a sociedade civil, e isso é uma característica que nos fortalece enquanto fazedores de cultura. Então, assim, neste momento a gente tem a sociedade civil enquanto na presidência do Conselho e ajudando a gerir as políticas culturais que são praticadas, desenvolvidas e fortalecidas no município, né? Então, assim, a gente tem hoje
vários elementos que nos unem, mas saber que o Espírito Santo, diferente de outros estados, também está um passo à frente, trazendo novidades muito importantes para a gente, como transferência fundo a fundo, que é fazer a cultura chegar onde ela não chega, ou o poder público. A cultura chega, mas o poder público tem dificuldade de chegar, entendeu? Trazendo lei de incentivo à cultura, que é uma batalha desde a década de 80 para a gente. Então, assim, a gente acha que os legados que ficarão a partir desse governo vão perpetuar e vão fortalecer ainda mais a cultura capixaba, em contrapartida a de Cariacica, que está inserido dentro desse aspecto. Então, assim, estar em Cariacica fazendo cultura, para mim, é um orgulho muito grande. Então, eu fiz essa migração da cidade para o campo. Isso aqui era uma terra dos meus parentes, né, dos meus antepassados. E vim morar aqui por uma opção de cuidar da terra e ter esse estilo de vida, e de repente descobri que no livro sobre Cariacica, que Cariacica era um rio. Isso lá no passado, né, eu não tinha muita noção sobre isso. E o rio nascia no Mochoara e numa montanha adjacente, ali estava escrito. E casualmente essa montanha adjacente é essa terra que eu moro, né, que é dos meus antepassados já há 5 gerações. Então, a partir daí, histórias da cidade, histórias não só da família, mas da cidade, que se confundem, né? Histórias do passado, começaram a cair nas minhas mãos e eu comecei a colecionar isso. Depois passei por uma fase de pesquisar um pouco mais, né? De ir a arquivo público, a descobrir informações mais detalhadas. Então, aquela região foi começado a ser deixado como, deixa lá, vamos fazer vista grossa. E o tempo foi passando, ali também não é porque eram refugiados que eram pessoas sem talentos. Vocês devem saber que todo o serviço, até mesmo a medicina, era feita pelos escravos. Eu tinha um escravo e ele tinha o talento da medicina. Ele podia fazer o que ele quisesse, desde que ele me pagasse a minha diária, né? Todo dia ele tinha que me dar um dinheirinho, como se fosse um aluguel do seu próprio tempo. Então, você tinha pessoas que faziam trabalho com couro, que era muito importante na época, tinham esses que eram curandeiros, tinham trabalhos até mesmo esses manuais, muito importantes na época. Então, devagar foram se criando novas relações e Roda d'Água veio surgindo, então, como uma comunidade muito unida por conta desse isolamento. Mas uma miscigenação completa entre indígenas e africanos e descendentes de africanos. O carnaval começa justamente perseguindo a tradição católica da corte, que era a Ilha de Vitória, onde as pessoas tinham o luxo de ir ao convento, quer dizer, a prainha, né? E o convento já existia, para louvar a Nossa Senhora da Penha. Nessa época, mais ainda, a religião era de uma importância vital, né? Hoje a gente relega muito a um domingo, a um sinal da cruz e tá bom. Naquela época havia uma ligação diária. As pessoas tinham aquelas folhinhas, no caso marcadores de tempo, de acordo com a igreja, de acordo com a liturgia da igreja. Dia de tal coisa, dia de tal santo, dia de plantar porque é santo tal, enfim. Porém, haviam 2 dificuldades muito grandes para essa comunidade, essa vila que já existia ali na região de Roda d'Água e Mugumba, né? Vamos lembrar de Mugumba, que é uma região um pouco atrás de Roda d'Água, também muito importante. Tanto a dificuldade de mobilidade, ninguém tinha ali cavalo, ninguém tinha uma charrete ou coisa desse tipo, e a região de Roda d'Água também não era bem unida a Vitória ou a Vila Velha por rios, porque o rio Formate não é navegável, não era bem navegável. Diferente do rio Jucu, que pelo rio Marinho as pessoas podiam vir de Vila Velha ou Viana até aquela região. E da mesma forma, na região mais adjacente à Roda d'Água, havia algumas fazendas que tinham seus fazendeiros um pouco mais rígidos, que não permitiam essa mobilidade. Daí, inclusive, vem o personagem João Bananeira, que porém, o dono lá, o feitor, ele não ficava vigiando todo mundo o dia inteiro. Então, de alguma forma, combinando ali entre a turma de trabalhadores dessa fazenda ou daquela, alguém, 2, 3, 5, saíam para fazer a festa.
sempre um povo muito festivo, né? A comunidade, a África trouxe para a gente a festa, né? O batuque, o ânimo, eles envolvem, até o trabalho braçal ali, eles envolvem algum tipo de ritmo para fazer isso animado. Então eles vão e criam essa máscara, essa fantasia de quê? De folha de bananeira, o que havia de mais abundante, barato, ou seja, mas a criatividade, que não era barato nem havia abundância. Então criaram esse personagem que não era reconhecido pelos seus... Se alguém visse, ou seja, a fofoca já era... Dizem que a fofoca foi a primeira coisa que aconteceu nos Homens das Cavernas, né? Daí então ela só progrediu. Então essa fantasia veio a permitir que esses trabalhadores e tal cultuassem da forma deles ou pudessem participar nesse evento. Que evento? O evento de uma procissão que é feita pelo próprio povo, que era mais livre, que tinha mais liberdade, os moradores e tudo mais, e faziam essa procissão com um bannerzinho de pano pintado com a Nossa Senhora, dizendo então que se eles não podiam ir até lá, então eles faziam a própria procissão. E nessa procissão apareciam esses personagens. E o Congo, primeiro, o Congo, né, uma região africana, tenta trazer, uma região bastante extensa, praticamente pega toda a parte subsaariana da África, vai até Moçambique, não é só ali litoral, mas tenta trazer todas essas culturas, a informação das benzeduras, os respeitos, a hierarquia, enfim, tudo isso. E também o batuque. Já o reco-reco, a casaca propriamente, um pouco da fantasia, das pinturas, das máscaras, aí já tem um pouco de distorção. A casaca, ela parece muito com alguns instrumentos que os indígenas já faziam, que é parecido também com o reco-reco. E as máscaras, elas têm um pouco de dúvida. Alguns dizem que algumas mulheres que trabalhavam na casa dos senhores em Vitória viam então o hábito do carnaval com as máscaras venezianas, né? As máscaras de Veneza, que eram as máscaras de carnaval, nessas festas. Então trouxeram para cá essa ideia de fazer também a máscara. Claro que com o material que tinha, que era praticamente papel amassado. Eu não sei como é que era feito antigamente o recurso. Pois bem, e outros dizem que não, que isso vem de umas máscaras de alguns cultos congoleses, né, que aqui chegando foram utilizados por esses personagens para ocultar a sua imagem nesse dia de fuga, né? No dia de fugir para ir comemorar a festa de Nossa Senhora da Penha. A partir daí, então, com o surgimento com o advento da abolição e tudo mais, isso veio se tornando como elemento de integração da comunidade. Como eu dizia, o Congo não é exatamente só a banda, só a festa, só o carnaval. Isso é o momento festivo do que é o Congo em si. Né? O Congo é uma comunidade, é um grupo, é uma hierarquia, é um ensinamento, é um respeito. Né?